nosso irmão Miguel tem um pensamento para dar e portanto, vamos escutar o pensamento que ele tem para dar, assim à base de respigos. Penso que é sobre o livro de Provérbios. E ele já há muitos meses, como falou, nesta eventualidade. Vamos orar primeiro, está bem? E graças a Deus por estás aqui. Ainda no outro dia, no domingo, a tua mulher disse que tu estavas a viajar e já estás aqui. Graças a Deus, seguro e salvo. Como tu dizes lá nas mais seguro em cima. Às vezes. Mais uma razão para pormos as nossas almas lá em cima, porque lá estamos seguros. Mas é lá em cima, mais em cima. Ok. Cristóvão, vais orar, se faz favor. Está bem? Pode ser? Pelo teu amigo Miguel? E para que o Senhor o ajude em tudo. Tá? Graças te damos, Pai, mais uma vez estamos perto de Ti, Senhor. Perto de Ti, Senhor, para te cultuar, Senhor, e conhecer o Teu nome, Senhor. E para aprendermos mais sobre Ti, sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinos, Senhor. Quero pedir, Senhor, pelo nosso irmão Miguel, Senhor, que o ajudes e o fortaleças, Senhor, ainda mais na fé. E que o guardes, Senhor, dos perigos, Senhor, que tu sabes, Senhor, que o mundo da aviação tem. Embora seja o transporte mais seguro do mundo, há sempre os perigos, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda também seu filho, Senhor, o Gabriel, sua esposa, a sua outra filha, Senhor. Peço também por esta congregação, Senhor. Peço também pelos outros, Senhor, que estão reunidos, Senhor, em torno de Ti, Senhor. E muitos deles estão perseguidos, Senhor. Tu bem sabes, Senhor, as lutas, Senhor. Nós temos o privilégio, Senhor, de termos liberdade, Senhor, para Te cultuar, Senhor. Obrigado por isso. Tu te peço e tu te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu tive que vir aqui porque senão não se ouvia. Força. Não tenho que ficar em pé, para não? Não, podes ficar assim. Eu tinha falado com o Carlos, porque eu confesso que no Antigo Testamento não sou muito leitor, infelizmente. Às vezes os livros falam de histórias muito pesadas, muito fortes, mas no entanto, não sei se foi vontade de Deus, tenho sido abençoado com o livro de Provérbios, porque é um livro que ensina muita coisa, é um livro de ensino, é muito prático, é muito simples, às vezes temos ensinamentos por parábolas e às vezes temos que pensar um bocadinho, ou temos que ler a história toda, por exemplo, de Jó, Daniel ou Abraão, temos que entender todo o contexto. E o livro de Provérbios é um livro que penso que é muito fácil, muito simples. Às vezes certos versículos, apenas o versículo em si só explica praticamente tudo sem grandes dificuldades. E o que eu falei com o Carlos era, se Deus permitir e se for da sua vontade, que em alguns cultos possa só partilhar algumas passagens muito simples. Não vou ensinar nada, porque também não tenho formação para ensinar, mas partilhar apenas alguns pensamentos que eu que li, que fui abençoado, que aprendi e que acho que às vezes podemos simplesmente partilhar. Eu queria só começar por ler só, não sei se quiseres ler. Queres ler? Provérbios, começar por capítulo 1 e do versículo do 1 ao 5. Provérbios 1, de 1 ao 5, se quiseres. Isto é o que se chama estar a equipa completa. Um a orar, outro a ler a Bíblia e o outro a falar dela. E eu fico muito contente por isso. São os dons do Senhor, se assim se pode dizer, portanto. Graças a Deus. Ora, irmãos, boa noite, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o entendido adquirir sábios conselhos. E já agora, se não te importas também, capítulo 2, de 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento
e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Obrigado, Zé. Provérbios são mais ou menos, acho que são 30 ou 31 capítulos. Os primeiros, daquilo que eu vi, os primeiros 3, 4 falam sobretudo da importância da sabedoria, de entender a sabedoria e de seguir as instruções que Deus nos diz. O livro de Provérbios, aquilo que eu achei e gostei muito foi que fala de praticamente tudo, resume muito daquilo que Deus quer que nós façamos para o nosso bem e também para o bem dos outros. Há muitas coisas que poderia-se falar muito simplesmente, mas, por exemplo, Deus fala sobre dinheiro, sobre o trabalho, como é que nos devemos comportar no trabalho. Fala da riqueza, fala dos ricos, fala dos pobres, porque às vezes temos aquela coisa, os ricos são os maus, os patrões são os maus, os pobres são os maus, pronto, seja como for, todos eles têm um papel. Fala do papel dos ricos, fala do papel dos pobres, fala do papel do patrão e do empregado, fala de generosidade, fala de dar, fala do mal, do bem, do pecado, do perdão, fala até na salvação muito subtilmente, ainda que não fala diretamente no Senhor Jesus Cristo. Fala da língua, da má língua, fala das dissensões, fala, por exemplo, da relação da família, marido, mulher, pais, filhos e por aí fora. Eu hoje queria não queria tomar muito tempo, queria apenas pegar num termo muito simples e já não estou a ver onde é que eu tenho. Queria falar muito rapidamente sobre o pecado, sobre a salvação. No capítulo 28 e no versículo 13. Capítulo 28 e versículo 13 diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto é uma forma, se calhar, muito simples de falar de salvação, mas aquilo que neste versículo, por algum motivo, achei foi, sobretudo, a parte do mas o que as confessa e deixa. Todos nós pecamos, todos nós, se calhar, todos os dias pecamos, um bocado aqui, um bocado acolá, de uma forma diferente. Mas, se calhar, alguns de nós, se calhar, temos aquele pecado que, por algum motivo, é mais comum, que aquele que, se calhar, temos mais dificuldade em deixar. Pode ser um qualquer. E aqui não só Deus nos diz para confessarmos os nossos pecados, mas também para deixarmos. Acho que aqui é uma exortação, e acho que este aqui versículo é uma forma de dizer: confessa os teus pecados, mas deixa o pecado. Acho que é uma forma de nos exortar e nos disciplinar e nos puxar para deixarmos o pecado. Há um outro capítulo, que é o capítulo 4, e versículo 19. Capítulo 4, e versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Por vezes, quando nós pecamos, às vezes sabemos que pecamos, mas às vezes não sabemos. Isto faz lembrar, até o Gustavo uma vez contou uma história, que há aquelas coisas que às vezes parecem boas, que é a feitiçaria, as adivinhações, aquelas pessoas que adivinham, aquelas pessoas que às vezes até fazem o bem, que tiram amarrações e fazem magia branca, que supostamente é uma coisa boa, que não é. O Reiki, o Gustavo uma vez contou uma história sobre isso. E o que as pessoas que fazem isso às vezes não sabem é que estão a tropeçar, não sabem o caminho, nem sabem em que tropeçam. Elas fazem coisas que aparentemente são boas, mas na verdade estão a ser enganadas pelo inimigo. E nós às vezes sabemos que estamos a fazer errado, mas às vezes não sabemos e achamos que estamos a fazer uma coisa muito bonita, mas na verdade estamos a ser enganados. O capítulo 11 e versículo 17 diz mais ou menos a mesma coisa, também tem um pouco a ver com isso. Capítulo 11 e versículo 17: O homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo, ou prejudica o seu corpo.
aqui mais uma vez vemos que o pecado não só é mau muitas vezes para os outros, mas também nos prejudica a nós. E às vezes não nos apercebemos. Queria só terminar só este pequeno apontamento, também no capítulo 20 e versículo 22. Que é uma coisa que acho que todos nós sabemos, mas às vezes esquecemos e queremos fazer as coisas à nossa maneira. Diz assim a palavra: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Vou ler outra vez: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Aqui nitidamente Deus está-nos a dizer, quando nos fazem mal, às vezes nós queremos retribuir. E Ele diz: não façam isso. O Senhor te livrará. Não nos vamos vingar dos outros. Aliás, Jesus Cristo até mais tarde falou que, de outra forma, se alguém te bater, dá outra face. Ora pelos teus inimigos, são coisas difíceis de fazer, não é? Orar pelos nossos inimigos, dar a outra face é muito difícil. Mas mesmo no livro de Provérbios, muito antes, já dizia isso mesmo: não digas vingar-me do mal, mas espera pelo Senhor que Ele te livrará. Era apenas um apontamento para nos lembrarmos de certas coisas. E, se assim permitir, gostaria depois, mais tarde, de partilhar outros pensamentos. Apenas isso, é uma partilha, não é nada mais do que isso. Graças a Deus. Obrigado. Já agora só se posso comentar um bocadinho só. Ainda relativamente a este que o Miguel acabou de ler, vingar-me do mal, não digas vingar-me do mal, espera no Senhor. O Senhor diz que até inclusive não me deis lugar à ira, porque minha vingança. Portanto, ainda, digamos, a própria palavra depois até vai mais fundo e portanto, além da ação de vingar, o Senhor ainda vai. É que nem penses que é irar para te vingar. Não é? Portanto, não me deis lugar à ira, quanto muito mais ainda pensar. E já agora, porque estou aqui muitos jovens, e o Miguel há pouco falou naquilo que é. Mas era melhor falares aqui mais perto, porque aí está longe. E há pouco o Miguel falou no capítulo 23, portanto, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqui eu lembro-me, e se calhar depois algum irmão, imediatamente o Carlos pode corrigir, eu lembro-me imediatamente daquilo que, para mim, quando comecei a ler a Bíblia e até descobri que era o pecado capital, se assim se pode dizer, não é? Portanto, a ofensa contra o Espírito Santo. Portanto, o Senhor só não pode salvar quem não confessa e não entrega o pecado a Ele. Esse é que é o pecado capital, é aquele que não pode ser salvo. Por de resto, todo o pecado, para Deus nada é impossível. E portanto aqui, só o homem que não confessa o seu pecado e não entrega ao Senhor, esse é que começa o pecado capital, que cai fora da salvação de Deus. Essa do capital. O pecado capital é o contra o Espírito Santo, não é? Não, calma, vamos pronto, por isso é que eu peço então que que tu elabores. Deixa-me só agora esclarecer isto. Ok, eu percebi o nosso irmão José Balroado, mas deixa-me só explicar o seguinte. Ponto número 1. Os religiosos fazem muita diferença de pecado e pecado e classificam os pecados como alguns como sendo graves e outros como sendo leves. E alguns chamam-lhes pecados capitais e os outros são os pecados veniais. Mas é assim, essa é uma definição meramente humana e religiosa. Biblicamente falando, não existem pecados capitais nem pecados veniais. Não existem pecados graves nem pecados menos graves. Pecado para Deus é morte. 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 É mau, é péssimo. Nenhum pecado é bom. Aliás, eu quero chamar a vossa atenção. Eu poderia dizer mais coisas sobre isto, mas nós não estamos a estudar. Mas eu queria chamar a vossa atenção para isto. Depois, a questão do pecado contra o Espírito Santo é assim. O pecado contra o Espírito Santo isso vai dizer para outra situação, que é um pecado que hoje ninguém pode cometer. Quer dizer, as pessoas podem pecar contra o Espírito Santo. Mas o pecado que o Senhor Jesus Cristo disse que não tinha perdão contra o Espírito Santo era um pecado que hoje ninguém pode cometer. Isto levar-nos-ia a um estudo mais aprofundado na Palavra de Deus, mas começa logo por dizer que esse pecado consistia em dizer que o Senhor Jesus Cristo operava os milagres por Belzebu, que era príncipe dos demónios. E hoje ninguém pode cometer esse pecado, porque o Senhor Jesus Cristo não está cá a fazer isso e ninguém está cá para dizer isso dessa maneira. Ponto número 1. Depois, o pecado contra o Espírito Santo é mais lato, na medida que tem a ver também com o pecado que a nação de Israel cometeu contra o Espírito Santo. Eles cometeram o pecado contra o Pai, foi-lhes perdoado no Velho Testamento. Depois cometeram o pecado contra o Filho, e o Filho disse: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. E depois veio o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, a terceira pessoa da divindade em Atos dos Apóstolos, não tiveram perdão. A nação de Israel foi mesmo posta de parte. Portanto, tiveram perdão da parte de Deus quando pecaram contra o Pai, no tempo de Samuel,
Eles querem um rei, Senhor. Eles querem um rei. Eu estou ofendido com isto, por outras palavras. Samuel, não fiques triste. Eles não te rejeitaram a ti, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Rejeitaram o pai, mas o pai deu-lhes uma outra oportunidade. E veio o filho. Mas rejeitaram o filho. Não queremos que ele reine sobre nós. Veio o Espírito Santo. E como vocês sabem, eles apedrejaram Estevão à pedrada. Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, como vocês sabem. E ele viu, quando estava a morrer, à pedrada, ele olhou para o céu e viu o céu aberto e Jesus em pé, à mão direita de Deus, sinal de que chegou o tempo do Senhor calcar e pisar e julgar os seus inimigos, porque o Pai tinha dito ao Filho, assenta-te até. Quando ele viu o Senhor Jesus Cristo já não sentado, mas o Senhor Jesus Cristo em pé, tinha chegado o momento de Deus, do até divino chegar, que era, vais calcar os teus inimigos. E, portanto, não teve perdão, e eles foram mesmo julgados, e estão sob juízo ainda hoje. E Deus, entretanto, abriu parênteses da graça para com todo o mundo, como nós sabemos, estamos na dispensação da graça, mas, portanto, só para dizer que o pecado contra o Espírito Santo tem estas vertentes que são muito importantes. Existe uma coisa muito importante que o José disse, e que convém aqui salientar, que é o seguinte. Duas coisas que eu quero dizer. Uma que ele não disse, mas que se subentende, eu sei o que ele pensa, que é, hoje, todos os pecados são perdoáveis. Não há nenhum pecado que não seja perdoado. Aliás, este assunto é importante porque o Senhor Jesus Cristo disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, certo? Nós temos de ter muita atenção às dispensações em que nós vivemos, porque naquela época havia coisas que não tinham mesmo perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tinha perdão, ponto. E não tem mesmo. Depois, na Epístola de João, na primeira Epístola de João, o apóstolo João, no capítulo 5, se não estou em erro, diz: há pecado que é para a morte, e por isso não digo que orem. Porque há pecado para a morte. E quando há pecado para a morte, não orem, porque não vale a pena. E quando há pecado para a morte, é para não orar. Portanto, não tem perdão. Ok? Pecado para a morte. Exemplo, Ananias e Safira. Pecaram para a morte. Mentiram contra o Espírito Santo, quiseram enganar o apóstolo Pedro, que não enganaram, como nós sabemos, já estava cheio do Espírito Santo e sabia que eles estavam a mentir contra o Espírito Santo, e este pecado não teve perdão. Portanto, não orem, não vale a pena orar. Toda a igreja podia estar ali a orar, o Ananias, Safira, vamos orar ao Senhor, porque o Senhor tem misericórdia. Não houve misericórdia. Morte, foi morto Ananias e foi morta a Safira. Portanto, é preciso muita atenção às épocas em que nós estamos a viver. Neste período da dispensação da graça, não há pecado que não seja perdoável. Não há. O maior pecador, o mais indigno, o mais ímpio, o mais iníquo, o mais ofensivo a Deus, tem a misericórdia de Deus e é perdoável se ele se arrepender naturalmente e se ele compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Portanto, hoje não há pecado que não tenha perdão. Todo o pecado tem perdão, qualquer que ele seja. Mas, e aqui o José estava a dizer uma coisa muito importante, há um pecado que de facto não tem perdão hoje. Então vocês dizem assim, então, isto é uma contradição. Agora acabaste de dizer que há pecados, que hoje não há pecados que não tenham perdão, e agora estás a dizer que há hoje um pecado que não tem perdão. De facto, há um pecado que não tem perdão. O pecado da incredulidade. Se o pecador não crê, está condenado. Portanto, o pecado da incredulidade leva o pecador ao inferno. Isso não há volta a dar. Quem continuar numa situação de incredulidade em relação ao Evangelho, não tem perdão. É que nem há volta a dar. Mas não tem perdão não é porque não seja perdoável a sua incredulidade. Não é? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: o fiz em incredulidade. Ele cometeu este pecado. Ele foi incrédulo. Mas a incredulidade dele cessou. A incredulidade dele teve perdão. Agora, quem permanecer incrédulo pode ter a certeza que vai para o inferno sem apelo nem agravo. E era isto só que eu queria dizer.